Olá, boa tarde. Esse vai ser mais um tutorial focado em aerodinâmica de foguetes, sendo uma análise 2D e 3D, usando Fluent do ANSYS, e dedicado aos novos membros e antigos membros também, que queiram aprender do TOPS, grupo formado na USP de São Carlos. Bem, a gente vai fazer esse vídeo complementando o vídeo anterior de análise aerodinâmica, porém utilizando dessa vez uma abordagem um pouco diferente e o nosso ANSYS 2020, diferentemente do 2018 que foi utilizado no último vídeo. Eu acredito que essa versão seja mais intuitiva e talvez seja mais fácil para quem estiver começando no âmbito de CFD. Bem, aqui a gente já deixei aberto aqui, que seria o nosso Workbench. O Workbench é um dos programas que vem quando você instala o ANSYS. Ele aparece aqui, ó, Workbench 2020, você clica e abre essa aba aqui. Bem, vai abrir essa aba e não vai estar em branco aqui, por exemplo, não vai ter esses dois quadradinhos para você. Você vai ter que pegar aqui, tá vendo, Fluid Flow, Fluent, e arrasta até aqui onde vai formar um tracejado verde e você vai ter a sua abinha aqui, a sua janelinha. Eu vou estar passando por cima, eu vou fazer esse vídeo um pouco mais rápido que os outros, que seria mais para uma revisão. E caso queira se aprofundar e tenha perdido a aulinha que foi dada pelo TOPS, eu vou deixar vídeos aqui explicando cada parte. Principalmente a parte de malha, que mudou bastante. E em relação às outras, a gente tem um vídeo no canal, vou deixar na descrição, explicando como é que faz a geometria, principalmente da parte 3D, que é um pouco mais difícil, entre as outras aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar fazer é a geometria. Então a gente vai ver aqui, ó, Geometry, na análise 2D. A gente vai clicar aqui. E repare que vai começar a ficar aqui um farolzinho vermelho. Isso quer dizer que o programa já pegou o seu clique, não precisa clicar de novo, senão ele vai provavelmente travar e tudo mais. Então ele já fala, por favor, não clique. Então você só espera o Space Clean abrir. Space Clean, que eu também vou dar uma abordagem mais aprofundada nele depois em outro vídeo. Eu vou tentar postar ele ainda hoje. Mas ele é o nosso programa de desenho 3D, 2D, programa de desenho no geral. Então eu vou esperar, vou dar uma pausa aqui, enquanto o programa terminar de abrir, eu volto. Certo, abriu aqui o programa do Space Clean. Space Clean, que a gente vai ter uma abordagem mais aprofundada sobre ele depois, não vou falar muito sobre como usar exatamente ele, eu vou falar mais sobre a geometria em si. Caso você queira aprender sobre o programa assim, do Space Clean, eu vou fazer um outro vídeo rapidinho de 5, 10 minutos. É super rápido de mexer e fácil de mexer. Mas bem, vamos falar aqui sobre a geometria. Essa geometria, ela seria basicamente uma geometria com simetria radial. Ou seja, a gente pega um eixo, por exemplo esse, e roda toda essa geometria, essa superfície ao redor desse eixo. O que você vai formar? Você vai formar todo o espaço de ar que está ao redor de uma espécie de foguete aqui que eu desenhei. Ó, exatamente o que está dentro desse buraco é o foguete. Por que a gente faz isso? Só lembrando aqui a simulação. Porque o que a gente simula é a aerodinâmica dele, ou seja, o fluxo de ar ao redor do foguete. Dentro do foguete não tem nenhum fluxo, então você não simula lá dentro, você simula só ao redor. Por isso que a geometria fica com um buraco no lugar do objeto. Certo. Dos jeitos que eu faço a simulação, a gente vai perceber mais pra frente por quê. Eu costumo colocar cortes para sempre manter os meus objetos quadrados, retangulares ou aproximadamente trapezoidais. Se for trapezoidal, ótimo. Se for aproximadamente trapezoidal, que nem esse jeito aqui, dá certo também às vezes, a maioria das vezes. Caso contrário, é só você tentar dividir em trapézios ou quadrados aqui, é super de boa. A gente vai ver mais
com mais detalhes na próxima etapa da simulação. E outro ponto muito importante é que o programa, o ANSYS, ele exige que você faça a simetria radial no eixo X. Então você precisa mover a sua geometria para que ela fique no eixo X aqui do seu desenho. Perfeito, é só isso que você precisa fazer aqui na geometria, é só fechar ou salvar, se você prefere salvando. E a próxima etapa aqui é a malha. E caso você tenha salvado, ao invés de só fechar, é só você clicar com o botão direito, vai abrir aqui, só um segundo. E aí você vai em Replace Geometry, dá procurar aqui e você acha a geometria que você tinha salvado em outro lugar. Beleza, clica com os dois, clica 2 vezes aqui no Meshing, tá abrindo, a gente espera o programa terminar de abrir para continuar. Certo, o programa aqui já abriu. Quem assistiu o outro vídeo vai perceber que é bem diferente a interface do Meshing do 2018 para aqui para 2020. Tá bem mais bonito. E tem algumas coisas diferentes que são importantíssimas de serem citadas, principalmente aqui dentro do Meshing. Bem, vamos lá. Citando aqui no começo, no Sizing você tem menos opções, porém essas opções elas dão uma noção melhor do que você está fazendo. No caso, você vai ter que trabalhar somente com a taxa de crescimento das células da malha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Certo. Com a taxa de crescimento das malhas, o tamanho, a curvatura mínima, esse tipo de coisas. Antes você tinha muito mais opções, porém você acabava se perdendo nesse meio. Certo. O que foi feito aqui para criar essa malha? Só fazendo um resumo e uma pegada rápida aqui. Bem, como a gente tinha conversado, ó, a gente faz vários quadradinhos e os quadradinhos eles acompanham o obstáculo parando naquela linha que a gente tinha recortado, e aqui são formados novos quadradinhos a partir daqui. Bem, a gente usou para essa geometria um crescimento de 1,2, que era o standard. A gente não alterou muito dos tamanhos, porque não foi esse jeito que a gente tinha imaginado de alterar o tamanho das células. O que a gente fez? A gente clicou aqui nas linhas em Edge, você seleciona uma linha aqui, ó, viu que ela ficou verdinha? Deixa eu dar uma aqui. Aí você clica com o botão direito, Insert Sizing. Quando você coloca Insert Sizing num lado, ele vai criar um Edge Sizing aqui na árvore de características da malha. Bem, na árvore de características da malha, o que está acontecendo? Você vai falar quantas divisões você quer naquela determinada linha. Então, por exemplo, para esse Edge Sizing, ele está se referenciando a essa linha. Então, o que ele vai fazer? Você vai colocar esse número de divisões. Ó, Number of Divisions, 100. No caso, ele vai começar em Element Size, tem que mudar para Number of Divisions. Certo. E aí você vai e a malha obedece. Ó, dá para você ver aqui que está bem parecido. Normalmente o programa ele não aceita de cara assim, ele não vai seguir exatamente o que você colocou, porque vai estar com Behavior in Soft. Ou seja, o programa ele dá uma alterada no que você colocou. Para evitar esse tipo de complicação, você coloca em Hard. Eu deixo tudo em Hard porque eu não confio muito no que o programa coloca. Às vezes eles colocam o negócio errado, principalmente em malha 2D. É mais fácil você ter uma noção melhor do que o próprio programa, diferentemente das malhas 3D. Na minha opinião, claro. Certo. Além disso, eu coloquei um Bias Factor aqui, que no caso eu coloquei para que fique menor de um lado. Ó, você percebe que as divisões aqui são bem menores do que em cima. Aqui, ó, as divisões estão bem mais grossinhas.
Por que eu estou fazendo isso? Porque para você fazer um refinamento de células na sua malha, é muito importante que você a faça perto da região onde você quer estudar, ou seja, perto do foguete, e não longe dele. E por isso que a gente coloca o refinamento de um lado só. Aqui. Eu vou fazer também um vídeo só montando esse tipo de malha, que é bem rapidinho, é bem tranquilo trabalhar com edge sizing, colocar os behaviors dele aqui. No caso, você vai colocar qual lado que você tem intenção de que seja maior ou menor, e a intensidade, o valor, a magnitude de intensidade do negócio. Eu coloquei 10 porque visualmente pareceu interessante, mas é sempre bom você fazer um estudo de malha, fazer uma malha, pega o resultado, muda a malha um pouco, vê se o resultado mudou porque você mudou a malha. Esse tipo de análise é bem interessante, tem vários artigos que fazem esse tipo de trabalho, porque é um pouco óbvio para quem está trabalhando, mas para quem está começando ainda não é tanto, mas quando você afasta muito aqui, ó, as células do seu objetivo, você acaba não pegando coisas como, por exemplo, características da sua camada limite, ou você não consegue fazer uma análise precisa perto das paredes, que é onde você mais quer, como obter o coeficiente de arrasto, coisas assim. Mas eu acredito que esse nível de refinamento de malha aqui está interessante para a análise que eu vou fazer. Caso você queira uma análise mais precisa, talvez você precise de mais elementos. Que é só você mudar também, só colocar mais divisões aqui. Certo? Ó, eu coloquei aqui, coloquei em toda a malha, você pode perceber aqui. Outra coisa interessante, ó. Essa região aqui é a região que a gente vai estudar. Então, eu coloquei separadamente um nome para ela. Como que você faz isso? Você clica aqui para selecionar a linha, clica na linha, aperta N, ou se você não quiser apertar N, você clica com o botão direito e Create Named Selection. E aí aparece aqui, você coloca o nome, dá Enter, né? E aparece aqui, ó, cone do foguete, vai aparecer isso aqui. É muito importante que você selecione aonde você vai medir o seu coeficiente de arrasto, né? Por exemplo, se você vai medir num espaço determinado, por exemplo aqui, é importante que você selecione ele e dê um nome para ele. Caso contrário, mais para frente você não vai conseguir achar essa área para você conseguir achar o coeficiente. Bem, importante também que você dê o nome para o axis, que seria o seu eixo de simetria. Ele é extremamente importante. Você deu um nome para onde vai entrar o ar, para onde vai sair o ar, aqui ó, tá vendo, fica vermelhinho. E, bem, esses são os mais importantes. Eu coloquei também as paredes, ó, o wall aqui, e o cone do foguete e o cano do foguete também são... Eu coloquei o nome, mas elas não são necessariamente importantes que você dê um nome. Porque quando você não dá um nome, o programa automaticamente reconhece como parede. E então, sabe, não precisa. Beleza. Só colocar as divisões aqui não vão fazer com que você fique com tudo um monte de quadradinhos igual eu fiquei aqui. É preciso que você coloque também Face Sizing, que é o mesmo jeito. Ó. Vai em Meshing, Insert, Face Meshing, e aí você seleciona todas as suas faces aqui que você quer deixar quadradinho. E é isso. É uma malha simples de fazer, rápida. Vamos ver aqui ó, quantos elementos tem. Eu acho que era 20 mil. Aí, ó. 20 mil elementos, coisa bem de boa, sendo que a versão do estudante acadêmica aqui, ó, ela aguenta até 512 mil elementos. Eu acho difícil você conseguir chegar numa análise desse tipo 2D a 512 mil, mas é muito fácil você conseguir 512 mil numa análise 3D. Depois a gente vai ver isso. Certo. Terminou de fazer as coisas, clica com o botão direito em Mesh, Update. Pronto, pode fechar aqui isso aqui que já foi, seus dados já foram para o Fluent, a sua malha já foi. Certo, acho que era só isso que eu tinha para falar aqui, ó. Eu fiz desse jeito aqui, coloquei Face Meshing, dei nome para as coisas e fechei.
Beleza, tá fechando aqui o programa, vai voltar para o Workbench e a gente vai clicar na próxima etapa, que é o Fluent, que é esse setup aqui. Clica com 2 vezes com o botão esquerdo, vai perguntar uma coisinha aqui ou outra, ele vai abrir também uma pré-abinha aqui do Fluent, ó, você vai clicar em Double Precision, vai estar em 2D, você não vai conseguir mudar, porque você já deixou explícito que é só geometria 2D, né? Então é só colocar precisão dupla e dar Start. Aqui. Caso você queira mexer, você pode mexer aqui no número de solvers ou no número de GPU. Eu não consigo falar isso. GPUs por máquina. A gente dá Start aqui e aí ele vai começar a abrir o Fluent. A gente volta quando o programa estiver aberto. Certo, aqui já abriu o Fluent. Bem, abrindo o Fluent aqui, a primeira coisa que a gente devia fazer é dar um check na malha aqui, só para ver se está tudo certinho. Olha, vai dar aqui done. Vamos dar um report quality para dar uma olhada aqui na qualidade das células. Ó. A qualidade ortogonal mínima está batendo 85%, 86%. Tá muito bom. Aqui, ó, a gente coloca Axis Symmetric. Você vê que só tem essa opção, então tipo, ele já assume que tá no eixo X a sua simetria radial, no caso. Não mexi em nada aqui por enquanto, ó. Vou deixar em instead, ó. Colocar primeiro, eu vou mostrar a análise, como é que ela é em estado estacionário. Bem, os modelos que eu utilizei aqui é o de energia. Eu deixei ligado de energia aqui, pode colocar on. Vê que não tem muito o que escolher aqui, é só ligar mesmo, tá ok? O modelo de viscosidade. Eu coloquei o K-ômega. Acredito que você possa utilizar tanto K-ômega quanto K-epsilon. E caso você não queira uma análise como dizer assim, tão refinada e você quer ela mais rápida, pode ser nesses Pallart Almaras. Mas sempre dê uma olhada em artigos sobre o tipo de simulação que você quer e que tipo de modelos você deveria usar. Esse aqui eu estou basicamente apresentando um jeito que eu fiz, que é um jeito comum. E, bem, continuando aqui, só voltando um pouquinho antes, leiam artigos, é muito importante. Principalmente não só para modelos que você vai colocar, como também para a distância aqui, o tamanho da geometria. Por exemplo, como que eu fui escolher a distância entre o eixo de simetria radial e as paredes externas? Foi chute. No começo é chute e você vai percebendo qual que é a influência de parede que você vai ter quando você terminar a simulação. Aí você fala, putz, devia ter simulado com uma parede um pouco mais distante do meu objeto. Você vai lá e começa do zero, é super rápido de fazer. Ou se você quiser ganhar tempo, você pode ler um artigo que provavelmente fala isso. A razão entre o diâmetro do foguete e o tamanho do tubo tem que ser de, sei lá, 20. E aí você vai lá e coloca 20 vezes e é isso, você ganha tempo. Tá, continuando aqui. Modelo de viscosidade eu usei K-ômega com K-ômega Model em SST. Eu cliquei em Production Limiter para ajudar. Deu aqui. Não coloquei radiação, não coloquei nada, então tipo, vai ter efeitos de temperatura, porém não vai ter efeitos desse tipo de troca, por exemplo, por radiação. Esse tipo de análise é como se ela fosse aqueles tubos de vento. Aqueles tubos que tem na USP de fazer testes para achar coeficiente de arrasto e tal. Ou seja, você não vai ter aqui a saída de gás do foguete. Vai ser só uma análise aerodinâmica simples do cone. Certo? Materiais, aqui ó, assim, fluidos FTR como material standard. Você pode editar ele, que vai estar como densidade constante. Eu coloquei em gás ideal. Porque 2D não vai atrapalhar tanto na convergência. Quando você muda aqui de densidade constante para gás ideal, você faz com que você precise de mais iterações para chegar na resposta. O que não atrapalha muito quando você tem poucos elementos. Por exemplo, esse tem 20 mil. Certo, continuando aqui. Condições de contorno. Condições de contorno vai ter a axis, que você vai deixar como axis mesmo. Ele vai ser o seu eixo.
inclusive seu eixo de simetria. Para que a simulação funcione em Axis Symmetrical, aqui ó, você tem que ter um Axis, que seria o seu eixo de simetria. Beleza. Inlet seria a entrada de vento. Vou clicar aqui, ó. Eu coloquei uma entrada de vento de aproximadamente. Aqui tá diferente. Eu coloquei uma equação, mas é 120. Deixar aqui, constante. Vamos colocar 120 metros por segundo. Vai ser velocidade constante por enquanto. Outlet vai ser o que? Vai ser a nossa saída aqui no fundo. O que vai ser? Eu vou definir que a pressão seja a pressão atmosférica, ou seja, a pressão manométrica é 0, gauge pressure. Parede, eu não coloquei nada de muito especial na parede aqui. Você pode ver que está normal as condições de contorno na parede. Não coloquei gravidade, porque isso não influencia tanto, não influencia quase nada no análises com gases. Caso tivesse um líquido aí sim, seria interessante colocar, mas não é o caso. Próximo passo, a gente vai em métodos. Nos métodos eu coloquei em coupled, eu aumentei para a segunda ordem aqui, para melhorar o resultado. Quando você coloca em primeira ordem, você tem respostas mais rápidas, uma convergência mais rápidas, porém respostas não tão refinadas. Também coloquei pseudo-transiente nas soluções, porque isso facilita na convergência da resposta. O próprio nome já fala, ele transforma isso num estado pseudo-transiente e te dá a resposta baseada nisso. Próximo passo, eu vou colocar aqui, ó, é a parte mais importante. Já tem feito aqui o drag coefficient, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz, ó. Para você obter o coeficiente de arrasto ou força de arrasto que você precise, você vai clicar aqui em Report Definition, Novo, e aí você vai colocar em Force Report. Você pode escolher tanto drag, lift, momento, força. Vamos colocar aqui, por exemplo, em drag. E você escolhe aqui força ou coeficiente de drag. Vamos colocar coeficiente, beleza. Aqui, ó. Drag, coefficient, colocar 2, porque eu já tinha um deles lá. E aí você faz o quê? Você vai colocar aonde você quer o coeficiente, o drag coefficient. No caso vai ser no cone, que a gente tinha dado o nome, né? Essa parte aqui. Vamos colocar aqui para dar report e printar para a gente aqui no nosso console. Você vai ver em tempo real. Você vai ver que legal que fica aqui, ó. É isso, você dá OK. Vamos apagar aqui esse último, senão vai parecer que a gente está lendo de um, está lendo do outro. Vamos lá. Pronto, esse aqui é o que a gente criou. Delete esse aqui também. Tá. Isso aqui é coisa que eu tinha criado antes. Beleza, ó. Report Definition está aqui. Próximo passo, a gente vai em Monitors e vai ter Residual aqui. Pode ver que quando você for abrir, vai estar tudo dando OK aqui. Eu tirei isso porque o que isso aqui faz? Quando o erro da simulação chegar nesse valor aqui, ela vai parar e vai te dar a resposta. Ou seja, tipo, vai ser esse erro que vai ter nessa simulação. Quando você tira esse check, o que acontece? Sua simulação só vai parar quando você mandar. Então você pode ter erros muito menores, tipo na casa de 10 a menos 7. Nesse caso, eu acho que eu cheguei 10 a menos 7 aqui de erro. Isso ajuda bastante. Mas caso você não precise de tanto, assim, geralmente engenharia ela aceita até esse valor aqui de 10 a menos 3, tanto é que é por isso que ele está aqui. Mas vamos deixar 100 por enquanto, para vocês darem uma olhada aqui. Dá OK. Por enquanto, Report Files não é necessário ainda. Certo. E próximo passo, a gente vai inicializar a nossa simulação. Vai dar os valores iniciais aqui, ó. Vamos dar híbrido. Ó, vocês vão ver aqui, ó. A gente inicializa. Vamos lá. Inicializou aqui, ó. Esses são os valores iniciais do coisinho. Ele dá indicações de que você vai ter uma boa convergência quando você obtém números pequenos aqui, ou seja, tipo abaixo de 10 a menos 7, 10 a menos 6, eu não lembro direito, mas chegou bem embaixo, 10 a menos 11 aqui. Beleza, próximo passo, a gente vai definir quantas iterações a gente vai querer no máximo. Eu sei que ela converge próxima de 1000, mas eu vou colocar 5000 aqui, porque independe. Vamos ver aqui, ó. Antes de dar calculate, a gente sempre dá check case. Vai dar um probleminha aqui, ó, que ele está falando
que eles non-zero operating pressure set, this will be added to gauge pressure inputs. Esse tipo de recomendação ele mostra quando você está usando gás ideal. Você pode aprender mais sobre isso, como você colocar certinho as condições de contorno, clicando nessa interrogação ou no help. Ele explica muito bem essa parte. Mas a gente vai ignorar por enquanto, não faz muita diferença pra gente. E calculate. A gente deu calculate, ele vai começar aqui, ó, 0%. Ele vai mostrar agora os nossos resíduos, ó. Esse aqui é o nosso erro. Quando ele chegar em 10 a menos 3, teoricamente a simulação pararia, caso a gente não tivesse tirado isso naquele momento lá em monitors, residual, tudo. Beleza, ó, tá caindo o erro, vai caindo de pouquinho em pouquinho, ó, você percebe que a continuidade geralmente é o que demora mais para cair o erro, a energia geralmente é o que mais cai, ó, tá aqui embaixo. E tá plotando, ó, você pode ver que, cadê, ó, aqui, essa penúltima coluna aqui é o nosso coeficiente de arrasto, ó. Ele tá calculando pra gente, tu vê que tá mudando bastante porque tá iterando, os erros estão caindo e tudo mais, a gente pode ver como o nosso coeficiente de arrasto muda em questão das iterações, ó. Clicando nessa aba aqui, ó, o CD ele vai fazendo toda a ondulação aqui e ao longo do tempo você vai ver que ele vai estabilizar no valor. Estabilizando no valor, você pode clicar aqui em stop, que tá ótimo, você já obteve a sua resposta, que é o seu coeficiente de arrasto. Acho que isso deve demorar por volta de uns 10 minutos, 5 minutinhos, a gente já obtém uma resposta boa e a gente vai fazer análise transiente para vocês verem como é que é feito esse tipo de análise. Então eu vou dar pausa aqui, eu volto quando tiver estabilizado melhor aqui. Certo, aqui ó, dá para ver que deu uma bela estabilizada aqui no valor, aproximadamente 1000, né? Deu 902, 3, 4 agora. E ó, se a gente for olhar aqui na penúltima coluna, a penúltima coluna ela já está estabilizada mais ou menos até o segundo dígito, né? Aqui ó. Bem, aproximadamente 0,0907 o coeficiente, o drag coefficient. Beleza. Vamos dar uma olhada como é que tá os resíduos aqui na outra aba, ó. Eles estão chegando a 10 a menos 4 já, ó. Então, provavelmente 10 a menos 3 realmente já daria conta aqui. Eu vou dar stop. Eu preciso, aqui o negócio de gravar tá em cima, mas ó, você clica em stop, parou a simulação. Você pode voltar a qualquer momento a simulação clicando em calculate de novo, tá? É tranquilo, você clica em calculate e ele volta. Aqui ó, perfeito. Deixa eu parar de novo. Opa. Espera aí. Stop. Aqui, pronto. Beleza. Esse foi uma análise em velocidade constante, com gás, considerando gás ideal. E o que a gente quer agora? A gente quer a resposta que a gente precisava, no caso a resposta de drag coefficient. Está aqui, ó. Esse é o nosso último valor. Percebe que ele não está mudando mais quase nada aqui, então você pode considerar que esse é o seu valor final. E aqui, cadê, ó? Você pode obter outro tipo de resultado, como por exemplo, contornos de... Qual que é o primeiro que a gente tem aqui? De pressão absoluta, ó. Imaginando sempre que é uma simetria radial, você obtém aqui, ó, tem a alta pressão, baixa pressão aqui atrás, faz sentido. Que mais que a gente pode obter aqui? Temperatura estática no caso, ó, você tem aqui o rasto, considera que aqui é a parede, ó. Lembra que da influência de parede que a gente tinha comentado antes? Aqui, ó. Vamos ver até onde isso influencia aqui. Mas beleza. O que mais a gente pode ter? Provavelmente velocidade é interessante, velocidade é muito bom. Você percebe que aqui dá pra ver até uma ideia de camada limite, ó. Tá vendo que a velocidade aqui é quase 0, 0. Então, bem,
Essas são algumas das respostas que a gente obtém. Se você clicar em contorno, você tem várias opções aqui. Temperatura, turbulência, propriedades. Dentro de cada propriedade você tem outras subpropriedades, né, no caso, tipo velocidade. Tem magnitude, velocidade axial, Mach number, string function. Tem esse tipo de coisa. Não vou focar muito, vocês conseguem tirar o máximo disso aí. Eu confio em vocês. Falando mais sobre, tem as opções de respostas em vetores. Por exemplo, aqui tem um vetor que eu deixei separado, que é um vetor de velocidade. Aqui, o vetor de velocidade é parecido com o contorno de velocidade, só que ele fala a direção. Dá para você perceber a zona de refluxo aqui e tudo mais. Como que eu fiz para deixar as setinhas todas iguais? Porque geralmente elas não vêm iguais. Você vai em opções de vetor e coloca comprimento fixo. Ok? Dá apply. Scale, eu coloquei essa scale aqui. E você pode colocar várias coisas, você pode colocar não só setinhas, pode colocar cone, você pode colocar pão, esse tipo de coisa. Inclusive mudar o tipo de propriedades. No caso, a setinha fica mais vermelha, fica com cores mais quentes, quando fica com velocidades maiores. Certo? Esse não é o único jeito de você obter respostas, também tem como você fechar aqui o Fluent e você abre o Results, que ele abre para você o CFDPost, que é um jeito mais atrativo de você ver a resposta. Você consegue até projetar a resposta espelhada para você tirar screenshots, para você fazer isso. Eu acho que não precisa mostrar agora, eu vou mostrar mais tarde. O que mais que você pode obter aqui? Bem, os nossos plots. Aqui você pode obter um gráfico XY. No caso, que tipo de gráfico XY será que era legal ter? Seria legal ter um gráfico XY da média de velocidade ao longo do eixo X, talvez seja legal, coisas assim. Por exemplo, eu vou plotar um aqui. Vamos plotar um de pressão absoluta, no caso, né? Na direção do vetor, beleza, plot direction X, aonde? Quais vão ser as superfícies que vão calcular o nosso valor de pressão? Eu preciso que seja, por exemplo, uma linha. Então ele calcula naquela linha a pressão e plota. Vamos lá, por exemplo, vamos em axis, cadê? Aqui. O axis não tem aqui nesse buraco, então vai ficar meio estranho o gráfico, mas é só para exemplificar. Aqui, esse é um gráfico de pressão. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês em vez de ser pontinhos, colocar a linha. Um segundo. Aqui, achei aqui, Você clica em Curves e você vai em Line Style, Pattern, e aí você coloca, por exemplo, a que você preferir. Vamos colocar essa tracejadinho do Apply e Plot. Essa região aqui é a que tinha o buraco, então ela não vai aparecer no gráfico. Mas vocês percebem que, tipo, na linha do eixo de simetria radial, a pressão ela segue esses valores. Você pode exportar isso para Excel, você pode fazer o que você quiser. Fica ao seu cargo. Além de ter vários outros modos aqui que eu não vou explicar agora, talvez num próximo vídeo. Eu vou só falar rapidinho aqui do CFDPost e a gente continua pro análise transiente. Eu vou fechar aqui. Tá fechando o Fluent, eu vou abrir o CFDPost para vocês verem. Lembrando que é só ir aqui em Results, clicar 2 vezes e já está abrindo o CFDPost. Certo, abriu aqui o CFDPost. Pode até dar uma assustadinha aqui que você colocou em 2D e apareceu um negócio aqui parecendo que é uma fatiazinha de pizza, mas está tudo certo, é assim mesmo. Sua simulação é 2D ainda, calma. Bem, como que você usa aqui o CFDPost? Bem, ele é bem parecido com a análise de resposta do Fluent. Aqui você tem os vetores, Ok, vamos fazer um vetor? Beleza, vamos fazer um vetor. Qual que é o location dele? Vamos colocar nesse periódico aqui, Tá vendo que ele até mostra onde é essa parede. Colocar a velocidade, a gente dá apply. Aqui, vamos só
E ele fala aqui o que você precisa ver, você quer ver mais perto, beleza, vamos mais perto, só ir com scroll. Ó, você vê que aqui é umas setinhas diferentes, né, que eu não configurei, mas beleza, é o mesmo tipo de análise, mas vamos ver aquilo que eu tinha comentado de fazer o espelhamento para tirar os screenshots. Vou fazer um contorno aqui, ó. Eu vou tirar o vetor, vamos colocar um contorno de pressão, apply. Você percebe que ele está um pouquinho diferente, né? Ele está meio grosseiro, foi porque o número de contornos a escala dele está com só 11 escalas. No caso, a gente pode aumentar isso. Vamos colocar, sei lá, em 150. 150 eu acho que dá para... Aí, ó, parece que ficou bem macio a simulação. E aí, vamos lá. Vamos criar Vamos aqui em View. E a gente vai em Apply Reflection Mirroring. E a gente vai colocar... Onde vai ficar o nosso espelho? Vamos ver, vamos pensar um pouco. A gente está vendo o plano XY, certo? Então o nosso espelho tem que estar no plano XZ, que é esse plano aqui, que está invisível aos nossos olhos. Então vamos lá, XZ, no caso ZX, em Y igual a 0, Apply, pronto. A gente espelhou. A gente só precisa criar agora mais um contorno. Vamos duplicar ele aqui, ó. E colocar no lugar certo, ou seja, sem o mirror. Tá vendo que a gente está no contorno 1, né? Então, apply, pronto. Tá feito aqui, ó. A gente consegue já tirar o screenshot. Ah, mas, Luca, tá atrapalhando aqui essa linha preta. Ah, se não seja por isso. É só ir aqui em wireframe e tirar esse check. Pronto. Ó, bem mais fácil. Você percebe que tem coisas que não são exatamente... fisicamente legais, ó, não tá tão certo. Por quê? Porque ia precisar de uma malha mais refinada perto da ponta, ou seja, eu teria que colocar mais elementos. Provavelmente uma malha lá perto de 150 mil elementos ia fazer um trabalho ótimo. Então, ó, esse é o tipo de resposta, uma das respostas que você obtém. Melhore a sua malha, volta lá para a parte de malha e aumenta o número de elementos, o número de divisões, esse tipo de coisa. Bem, isso é o que eu podia trazer para vocês aqui da análise 2D em estado permanente, né? Eu vou pausar um pouco o vídeo e a gente volta no próximo vídeo com a análise em transiente.